Bom dia para todos. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. Nós vamos voltar à série que começamos no mês passado sobre tesouros em Provérbios. Cada mês uma mensagem sobre um tópico, um assunto de vida prática. O ouro que esse livro apresenta para nós andarmos no temor do Senhor com sabedoria, tomando decisões acertadas. Jura, não tem nada aqui para avançar, então pode me ajudar? Pode passar rapidamente. Queria dar um relatório. A semana retrasada, chegando segunda-feira essa semana, nós estivemos, eu e minha esposa, ministrando na Palavra da Vida da Bolívia, pela primeira vez. É um grupo fantástico, ministérios bem abrangentes, e lá nós ministramos para mais de 50, pode passar, missionários, que investem como Palavra da Vida no mundo inteiro, alcançando a juventude com a mocidade de Cristo. Lá eu tive a oportunidade de ministrar junto com a minha esposa uma série chamada Sua Família Importa. É sobre a vida do missionário, a vida familiar, para não sacrificar a sua família no altar do ministério, e também não usar a família como escudo para não ministrar. A Carol também, em momentos, falando para as mulheres e sobre educação de filhos. Agora sim, obrigado. Amanhã, de fato, de madrugada, 3 horas da manhã, nós vamos para Chile e fazer a mesma coisa. Vamos tentar postar alguma foto para os irmãos, mas se lembrarem, nós agradecemos muito as suas orações. Tesouros em Provérbios, nossa segunda mensagem, capítulo 3, versículos de 5 a 12. Tratando da questão de como nós ouvimos instrução, conselho, recebemos disciplina, repreensão, algo que todos nós precisamos. Versículo 5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor, foi a nossa primeira mensagem, primeiro ouro, primeira joia, primeiro tesouro, o temor do Senhor. E afaste-se do mal. Mas olha o versículo 11: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Quando nós subimos por cima do sol para ligar nossa antena, nós falamos do GPS, para sermos guiados pelo Senhor. Ele nos norteia justamente pelos labirintos da vida. Os tesouros desse livro são para nós termos vidas bem-sucedidas para a eternidade. Voltem para capítulo 2, um outro texto que traz essa mesma ideia, como se fosse uma caça ao tesouro. O pai fala para seu filho, vai ser o assunto da nossa mensagem no dia da criança, no mês que vem, pais e filhos. Meu filho, se você aceitar, notem as palavras de busca, de desejo, as minhas palavras, e guardar no seu coração os meus mandamentos. Se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento. Sim, filho, se você pedir inteligência e gritar por entendimento. E agora olha o versículo 4 do capítulo 2: se buscar a sabedoria como a prata, e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor, e achará o conhecimento
de Deus. A ideia é que o livro de Provérbios é para nós um mapa pelo labirinto da vida, por caminhos desconhecidos, e é como se Deus nos levasse para cima para adquirir a sua perspectiva, justamente para tomarmos decisões acertadas. Foi o que nós conversamos na última vez, quando nós entendemos que cada dia, cada momento estamos apresentados com portas para abrir e para fechar, e as decisões da vida, que nem sempre é tão fácil. Mas nisso, o primeiro tesouro que nós adquirimos, e a chave de interpretação desse livro, é que o temor do Senhor, um relacionamento de intimidade com o Altíssimo, andar na presença dEle, o que a Bíblia chama andar com Deus, orar sem cessar, viver sempre com a antena ligada para saber a perspectiva, e não somente saber a vontade de Deus, mas fazer a vontade do Altíssimo. O temor do Senhor é ponto de partida de uma vida sábia. E o que nós vimos, só para terminar a nossa revisão do primeiro tesouro do temor do Senhor, entendemos que é um conceito um tanto quanto bipolar, no sentido de dois extremos opostos, mantidos em santa atenção. Andar no temor do Senhor significa manter um equilíbrio entre o conhecimento da majestade, grandeza, infinitude, santidade, temor e respeito por um Deus grandioso, criador de galáxias e átomos, mas um Deus que se aproximou de homens e mulheres formigas, insignificantes, e Ele se importa conosco. Então nós somos atraídos para esse Deus carinhoso, bondoso, amoroso. E quando nós andamos na presença de um Deus que nos ama incondicionalmente, pelo sangue de Jesus, pelo túmulo vazio e a cruz vazia, o túmulo vazio, o nosso passado já não mais será registrado, levado em conta. Nós cantamos sobre isso. Nosso presente tem Emmanuel conosco, e nosso futuro por bilhões e trilhões de anos totalmente garantido. Quem vive com essa realidade está livre de autoproteção, de inflar autoestima, autoimagem. Não é mais sobre nós. Nós andamos com Deus e agora tomamos decisões acertadas, custe o que custar. Esse é o temor do Senhor, à luz do livro e o que nós falamos na última vez. Quem toma decisões do temor do Senhor, vive uma vida de eterno valor. Hoje nós vamos pegar um outro tesouro que eu confesso para mim foi transformador em termos de minha própria vida ministerial e pessoal. Se nós entendermos o temor do Senhor como sendo o centro dessa roda, influencia através dos seus raios várias outras áreas da vida. E hoje nós vamos trabalhar especificamente a área de como eu e você ouvimos, respondemos à crítica. Palavra tida quase como palavrão em nossos dias, de positivismo, mas algo absolutamente essencial em nossa vida, na nossa santificação, ou seja, o processo de sermos feitos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Como receber crítica, repreensão, disciplina, conselho, sugestões? Confesso que fiquei muito surpreso quando, ao estudar e lecionar o livro de Provérbios há mais de 30 anos,
Quantos textos desse livro destacam essa como a segunda principal marca do sábio? A humildade dentro da sua identidade, nós entendemos em Cristo, baseado no temor do Senhor. Em dias de pensamento positivo, teorias de positivismo, inclusive na educação de crianças, não fale não para seu filho, não pode, vai podar a criatividade. A palavra de Deus está repleta de textos, especialmente de provérbios, que mostram que Deus usa disciplina, repreensão, correção, palavras negativas, para tirar em nossa vida o que não parece Cristo Jesus. Certa vez alguém definiu, eu modifiquei um pouco, isso foi recentemente na conferência de aconselhamento bíblico na Palavra da Vida, Stuart Scott. A palavra crítica podemos definir assim: oferecer uma avaliação que visa a correção de outra pessoa, seu serviço ao Senhor, com a intenção de ajudá-la a crescer em semelhança a Cristo e fidelidade a Deus. A palavra crítica não se usa no livro de Provérbios, mas serve como guarda-chuva num mundo pós-moderno em que nós vivemos, em que é proibido proibir. Essa palavra soa quase como palavrão. E eu confesso, e você sabe, é muito difícil ouvir crítica, sugestões, mesmo que bem intencionadas. Quando nós vivemos nossa vida no temor do Senhor e nós sinceramente desejamos servir a Deus, isso especialmente na igreja, nos seus ministérios, e alguém chega com uma crítica, às vezes não tão bem colocada, não com humildade e mansidão, isso dói, fere. Quando a nossa esposa, nosso marido chega com aquela área que bem por dentro sabemos não parece tanto com Jesus, machuca. Quando vem dos filhos, ou dos pais, ou de amigos. Mas depois do temor do Senhor, em termos de marca de grife de uma pessoa sábia, a humildade de não viver pela performance, pelo show, pelas aparências, mas saber que eu não passo de vaso de barro, eu sou pó. Deus lembra disso, eu que esqueço. Então as críticas servem para nos fazer mais parecidos com Jesus. Queria que você pensasse sobre talvez algumas críticas, indiretas ou diretas, mas que vão diretas ao coração. Palavras sem tato, talvez do tipo, engordou, hein? Você ainda não se casou. Quando vai nos dar um neto? Por que o Senhor não brinca conosco como o pai de João? Por que você não pode ser como o marido da Maria? Se você cozinhasse como Márcia. Todo mundo acha que você preenche o espaço. Posso te dar uma sugestão? Um tempo atrás eu vi o relato de um casal casado há muitos anos. Ele falou para ela: por 40 anos você só tem me criticado e corrigido. A resposta dela: 41 anos. Esse assunto foi bem pessoal para mim, porque eu tenho cabeça dura. Eu quero ser um homem de Deus, quero ser um homem sábio, mas nem sempre pelos caminhos do Senhor. Eu lembro, casados, se eu não me engano, uns 10 anos, isso já 33 anos atrás. E um belo dia, a minha esposa, que vocês conhecem, extremamente meiga, tranquila, e ela chegou para mim e disse: Davi, tem uma área da sua vida que eu acho que você não percebe, mas que tem me incomodado e eu queria que você soubesse. E eu, como pastor, missionário, homem de Deus, respondi para ela: está enganada, imagina. Eu não me lembro exatamente o que eu fiz, que eu tenho um arsenal de técnicas de fugir, escapar, desviar, virar a mesa.
Lembro outra vez que ela comentou algo assim: por que cada vez que eu trato de uma área da sua vida, acaba virando a mesa e fica tudo sobre mim? Foi a partir daquele momento que ela depois falou: Davi, deixa, eu nunca mais vou te criticar. Yes. Mas não foi a minha resposta. Porque eu me via naquele momento condenado à petrificação, com estagnação, de ser o mesmo Davi naquele momento, 33 anos atrás e hoje, porque eu estava abafando, negando, sufocando, maior ferramenta para esculpir a imagem de Cristo na minha vida. Homem tolo. E acontece, na época eu estava realmente perscrutando, preparando aulas no livro de Provérbios, e cada capítulo, eu contei na época mais de 70 vezes, que Provérbios destaca a marca do sábio, é humildade, segurança, no temor do Senhor, na sua identidade em Cristo, que o livro, sabe que é vaso de barro, não passa de pó. Nós vamos olhar, de forma muito prática, não 78 versículos, alguns, sobre 3 aspectos, que nos ajudam muito. Somente uma pessoa, segura em sua identidade em Cristo. Você não encontra Jesus no livro de Provérbios, nós encontramos o temor do Senhor, confiança no Senhor, andar com o Senhor. Nós entendemos, como celebraremos hoje, é pela obra final de Jesus. Somente essa pessoa será capaz de receber críticas, sugestões, ensino, conselho, com humildade. A obra de Cristo faz com que baixemos aquela máscara dourada, para que enxerguemos nosso coração com humildade, e vivamos sem máscaras. Em Cristo nós não temos nada a ganhar, nada a perder e nada a provar. Então podemos crescer e nos tornamos pessoas acessíveis. 3 passos. Talvez você queira anotar. Eu sei que às vezes eu passo os slides rapidamente, mas qualquer hora pode mandar o WhatsApp para mim, tem aqui na igreja. Eu mando todos os slides para vocês, mas pode copiar também para ficar acordado, tá bom? Em primeiro lugar, de forma muito óbvia, talvez, nós temos que ouvir, parar de falar, parar de responder como eu fiz ou fazia e ainda faço, quando chega um desses momentos que nos abalam, porque alguém vê algo que não está legal em nossa vida. Como você responde? Fecha a boca, abre os ouvidos. Provérbios 18:13, responder antes de ouvir é tolice e vergonha, no mínimo isso, depois você avalia. Ouça os conselhos, receba a instrução para que você seja sábio a partir de agora, ou como diz a Ara, nos teus dias por vir. Esse é o segredo. Mas tem que mudar, e nós mudamos que nós não estamos ainda aperfeiçoados. Mas infelizmente muitas vezes nós usamos outras técnicas, mecanismos de defesa, racionalizamos nosso erro, contra-atacamos a pessoa que nos abordou, escapamos, fugimos, eu vou embora, eu não preciso ouvir tudo isso. Desculpamos a nós mesmos pelos traumas de infância. Se você soubesse a criação que eu tive, mas... Não, você está errado. Uma das minhas técnicas prediletas é humor. Deixa minha esposa doida com isso. Começa a contar piada, virar a mesa e tudo isso, para escapar disso. Ainda acho uma boa técnica, mas outra hora a gente conversa. Autopiedade. Não, você tem razão. Eu sou miserável, pecador. Eu vou comer minhoca e morrer.
autopiedade. Tem outra técnica ruim, que é a performance. Porque você é perfeccionista. Alguém ousou apontar uma areazinha da sua vida. Eu nunca mais vou errar, eu vou mostrar. E na performance pessoal, levantando-se a si mesmo, sem dependência do Senhor, autossuficiência para provar que você é melhor que a pessoa acha. Pior ainda, é quando a sua resposta, eu vou guardar isso, ela vai ver, e as mágoas, crava fundo em seu coração o desejo de vingança. Precisamos ouvir. Provérbios 8 diz isso outra vez: agora meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos, ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa, pois quem me encontra, encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Palavra muito forte para filhos, que já começam como júnior, pré-adolescente, adolescente, ser sabe tudos. E às vezes nós facilitamos isso como pais, alimentando filhos que são sábios aos seus próprios olhos. Você deve conhecer um sabe tudo, né? Sempre corrigindo, sempre tem razão. Bem, de fato, é assim. E de filho para pai, isso não é aceitável. Olha que Provérbios diz: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Cuidado, pais, enquanto a corda você dá para filhos que começam a corrigir, repreender os próprios pais. Tem maneiras respeitosas de fazer isso e outras que não são aceitáveis. Provérbios 26, 12, você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que parede. Por quê? Porque não vai crescer, já sabe tudo. Mais 2, o caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue a prudência. Deus permite que chegue até nós críticas, sugestões, conselhos, como alertas no painel do nosso veículo. Já conto essa história no nosso livro Mapa do Tesouro, sobre provérbios, mas algo que aconteceu comigo logo depois de ganhar a primeira carteira de motorista. E era um pouco sabe tudo e eu sabia nada. Meu pai, que era muito bom de mecânica e tudo isso, tentava me ensinar. Eu só queria jogar bola e estudar e não dar ouvidos, porque era sabe tudo. Um belo dia, com o nosso velho carro da família, 400 mil quilômetros, e meus pais deixavam que eu levava para a escola de volta, atividades da mocidade da igreja, e tinha banquete de encerramento da mocidade na praia, tinha outro casal, uma moça junto comigo, nós fomos tudo vestidos formalmente, quando de repente, no meio do caminho, parou o carro, barulho estranho, fundiu o motor. Que vergonha. Mas a vergonha maior é que uma luz bonita estava brilhando a semana toda. E tinha uma figura lá dentro, eu não sabia o que era. Para mim era só colocar combustível. Mas pai, tem que pôr óleo também no motor? Fundi o motor, passei vergonha, porque não prestei. Crítica, sob qualquer termo que você quer, mesmo destrutiva, se Deus permitiu, assim como Simei e Davi na história que nós lemos, Deus é soberano, Ele faz isso às vezes para baixar nossa bola, para nos mostrar um perigo em nossa vida. É muito difícil
no ministério, quando você serve a Deus com boa intenção, se afadiga no trabalho do Senhor, e alguém ousa criticar você, mas calma, você sabe que é muito pior que aquela pessoa imagina, e Deus permitiu essa luz. Uma outra ilustração disso, que temos falado muito na área de educação de filhos, é o valor que a dor das críticas tem para criar nervos espirituais, uma sensibilidade a áreas difíceis em nossa vida. A pessoa leprosa que tem hanseníase não tem mais sensibilidade nervosa, não sente dor. Dor é dom de Deus para fazer com que evitemos o mal, soframos consequências, não sejamos impunes como a maioria da sociedade de hoje. E esses nervos espirituais que vêm muitas vezes pela disciplina, repreensão, sugestões, conselhos, ensino, crítica, são para criarmos uma sensibilidade ao nosso coração, onde nós não parecemos Cristo Jesus. Em primeiro lugar, temos que ouvir. De novo, temos que ouvir. Senão não tem a mínima chance de ser um sábio. 2. Provérbios mostra como devemos valorizar. Valorizar, não só ouvir, nos leva para a resposta. Nós apreciamos a coragem de alguém nos abordar com algo que poderia ser melhor. E pode ser uma área moral, não necessariamente questão de caráter. Isso nos faz buscar conselho, sugestão, avaliação. Provérbios 12, 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. 17:10, uma repreensão cala mais fundo em quem tem juízo do que 100 chicotadas no insensato. Uma única repreensão é tão valiosa. A maioria de vocês não sabe, mas ao longo de 38 anos nessa igreja em que eu prego, quase 600 mensagens pregadas, muitas aulas. Durante décadas, uma senhora carinhosíssima da nossa igreja, que era professora de português, vinha depois da minha mensagem, eu já sabia. E ela começava falando assim: Pastor Davi, deu para entender, mas que machucava. Uma palavra pronunciada errada, uma construção gramatical não tão correta, era mais nesta área. E ela com todo carinho e tudo, eu abraçava, muito obrigado. Eu fico zangado com meus alunos da palavra da vida, que em alguns casos eu falo a mesma bobeira, de forma errada, há 20 anos, nenhum aluno ousava me corrigir. Essa bajulação, passar por cima, não ajuda nada. Eu louvava a Deus por essa irmã, que muito me ajudou. Não era fácil, mas era proveitoso. 25:12, como pendentes e joias de ouro puro, assim a repreensão dada por um sábio a um ouvinte. Passou? Agora sim. Como pendentes e joias de ouro puro, assim a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Provérbios diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. 28, 23, quem repreende alguém achará depois mais favor do que aquele que só lisonjeia.
Dentro da ótica bíblica, nós entendemos que Deus usa esses momentos para nos moldar à imagem de Jesus. A crítica pode ser a melhor forma disso acontecer, como diz Provérbios, o ferro com ferro se afia. E uma pessoa, pela presença, como faca, como ferro, na vida do outro. Para mim é uma definição do que deve ser o casamento, a educação dos nossos filhos, não de forma chata. Nós não estamos tratando hoje de como dar crítica, que também é com humildade, Gálatas 6:1, com mansidão, é outro assunto, hoje é só nosso coração. Mas nós valorizamos isso. Deus me colocou uma companheira, uma amiga, num jugo igual, para andarmos juntos, e cada um ajudar o outro quando tropeça e não parece Jesus. E talvez uma palavra para os jovens que ainda não compreenderam tão bem, não é só na santificação o caráter de Cristo. Esse princípio nos norteia em toda a vida, seja palavra do seu técnico para o atleta, talvez alguém acompanhando suas obras de arte. A culinária tem sal demais, sal a menos. Aprender a dirigir o carro, existe muita crítica, e talvez salve a vida de pessoas. Quem pretende ser missionário algum dia, como já contei um pouco, e não quer ouvir crítica da sua língua, nunca vai falar a língua do povo. Oratória, sempre podemos melhorar. Uma área que é especial para mim é a redação. Cada livro que nós produzimos, eu sujeito a minha esposa, faz um monte de críticas, depois a Adri faz uma revisão completa do livro, depois outra vez a editora, e no fim, penso que não é nem meu texto mais. Eu já recebi manuscritos de autores, pastor, eu quero que você aprecie meu manuscrito, mas eu não quero crítica não, já está perfeito. Eu nem olho. Porque você nunca vai ser um escritor sem ouvir a crítica. Boas maneiras, educação, relacionamentos no corpo de Cristo. E certamente, como já desenvolvemos muito, essa ideia de que a crítica é talhadeira. Na mão do Espírito, que vê Jesus original e vai trabalhando com o martelo da palavra para tirar tudo que não parece Jesus. É instrumento principal. Mas levanta-se aqui uma dúvida. E a crítica destrutiva do seu inimigo, alguém que não quer seu bem, como você lida com isso? Eu achei um texto fantástico do livro de Eclesiastes, que é até engraçado, eu acho, quando diz assim: não dê atenção a todas as palavras que se dizem, para que você não venha ouvir o seu servo amaldiçoando você. E você sabe muito bem que muitas vezes você mesmo já amaldiçoou os outros. A ideia é que a gente fala, blá, 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 e às vezes a gente fala sem pensar, e nós julgamos outras pessoas, e criticamos outras pessoas, e quando de repente, por um atalho, uma surpresa, chega até nós o que fulano de tal, e acaba conosco. Calma, meu amigo, até isso Deus é soberano. Às vezes nós ficamos tão cheios de nós mesmos, que mesmo uma crítica injusta, destrutiva, Deus pode usar para baixar um pouco nossa bola, e lembrar que não é sobre nós. O texto que foi lido hoje, no início do culto, sobre Davi e Simei, é clássico, especialmente para você que atua no ministério da igreja de alguma forma, e de forma injusta, destrutiva, maldosa, jogando pedra e pó em cima da cabeça do rei, e Davi tinha todo o direito de ultrapassar esse cara com espada, como seu amigo queria fazer. Mas Davi foi
manso, humilde como seu descendente, Jesus, que quando ultrajado, não reivindicava, não respondia. Eu gosto da citação do Charles Spurgeon, quando ele diz assim: quando falarem mal de você, não fique chateado, porque você é muito pior do que eles pensam. Eu penso assim. Deus permitiu aquela crítica, talvez não tenha toda a base, eu agradeço, Deus usa para me humilhar sempre. Mas se Ele soubesse o que realmente passa no meu coração, quem sou eu para me defender? Eu sei. Irmãos, eu quero dar um alerta bem prático. Quando se trata de críticas genéricas, das quais você não tem como fazer nada. Do tipo, todo mundo diz, quem? Alguém me falou, pensam que você é um péssimo. Pior ainda na vida do pastor, é aquela carta anônima, e recebem sim, de pessoas covardes, com acusações muitas vezes falsas, fofocas, postagens críticas da sua posição ou da sua pessoa, anônimas talvez. Eu quero que você pense nisso. Isso muito me ajudou. O diabo nos acusa em generalidades que não temos como tratar. O Espírito de Deus nos convence do nosso pecado em detalhes concretos que nós podemos acertar. Se é genérico, se não tem o que fazer, esqueça. Isso é do diabo. Ele é o acusador. Se é algo específico, você não deveria ter levantado a sua voz naquele momento com sua esposa. Papai, eu acho que o senhor não deveria ter feito isso. O Espírito usa até a boca dos nossos filhos. Então tome muito cuidado. E finalmente, o que deve ser óbvio, devemos responder humildemente. Quem dá ouvidos à repreensão construtiva, eu gosto muito disso, terá a sua morada no meio dos sábios. Está construindo uma mansão com a perspectiva do alto e acaba tomando decisão após decisão acertadíssima. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo. O que aceita a repreensão adquire entendimento. O tolo rejeita tudo isso, não parece mais com Jesus, é estagnado, está na sarjeta da vida a vida toda. O humilde recebe graça. Quem encobre as suas transgressões, como Adão fez, como Acã fez, jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona, alcançará misericórdia, o favor, amor fiel de Deus. Aqui uma palavra para os perfeccionistas no nosso meio. O perfeccionismo é um perigo muito grande. É uma forma de orgulho, que é a antítese do temor do Senhor e a humildade de ouvir críticas. Não, eu tenho que acertar tudo sempre, eu tenho que ser tido como a pessoa fiel e responsável, e você deixa a bola, a peteca cair uma vez e seu mundo acabou. Essa é uma forma de orgulho. Sempre cito, eu sei que talvez até cansaram disso, que A.W. Tozer disse: ficar decepcionado consigo mesmo significa ter acreditado em si mesmo. Você vai errar. Nós somos falhos e fracos, é graça. Deus usa isso para nos lembrar que precisamos dEle. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado, não aceitam a crítica. Mas a boa vontade, ou seja, de confessar, deixar, está entre os justos. Para terminar, então, algumas sugestões práticas, de novo, diante de críticas, sugestão, conselho.
Obrigado pela sugestão. Quando é generalização, você pode me dar um exemplo concreto disso para eu entender melhor? Talvez fazer perguntas. Puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Pode me dar um tempo para refletir sobre isso? Pela graça de Deus, não no esforço próprio, eu farei diferente a próxima vez. Mas sem promessas de sempre acertar como perfeccionistas. E sempre, Senhor, ajuda-me. Sonda meu coração. Obrigado pela aceitação plena em Cristo Jesus. Interessante que Salomão, autor de boa parte de Provérbios, provavelmente tinha em mente duas figuras históricas, papai Davi e o rei Saul. Dois reis com dois destinos. Parece-me que Davi pecou muito mais feio do que Saul. Saul precipitou-se em ofertar um holocausto, mas ele estava ofertando ao Senhor. Ele poupou algumas ovelhas, um rei, também para sacrificar ao Senhor. Mas cada vez que o profeta Samuel chegou junto, Samuel era que nem sabonete. Nunca ele se humilhou, mas engrandeceu-se a si mesmo sempre. Davi foi diferente. Davi foi adúltero, Davi foi preguiçoso, Davi encobriu por 1 ano o seu pecado, Davi matou o marido da mulher com quem ele se deitou. Davi fez um monte de pecados que, ao meu ver, na minha lista, bem piores. Mas quando o profeta Natã apontou o dedo no coração de Davi, ele se humilhou e disse: eu pequei. E essa foi a diferença. No final de sua vida, Saul é conhecido como amigo de feiticeira. E no final da sua vida, Davi é conhecido como amigo de Deus. Não trata de perfeição, trata da semelhança a Cristo. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre a madeira os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Por isso nós celebramos agora a ceia do Senhor, como sábios humildes, redimidos pelo sangue de Jesus. Somente uma pessoa segura nesta identidade será capaz de receber crítica, sugestões, conselho, disciplina e repreensão com humildade. Que Deus nos abençoe. Amém. Os líderes e pastores podem chegar aqui e nós vamos agora celebrar a nossa identidade em Cristo por causa do que Ele fez na cruz vazia e no túmulo vazio.